pessoal que vai chegando, vai entrando aí na live, vai entrando nessa conversa, nesse bate-papo, vai ser muito legal. Vai ser bênção demais. Muita alegria estar aqui, muito prazer estar aqui com vocês para mais uma jornada, começando aí um processo, começando algo novo, né? Uma novidade aí. Eu acredito que isso vai se tornar algo bem longo, para a gente poder viver a respeito da palavra, conhecer as escrituras, e além daquilo que a cultura estabeleceu. A gente tem, como esse homem aqui gosta de dizer, nós precisamos conhecer os recheios das letras. E nós estamos aqui para começar esse projeto, um dia de hoje especial, né, pai? Um dia especial, uma palavra certamente vinda do coração de Deus, e nós viveremos momentos bem bacanas debaixo da palavra, coberto pelo sangue de Jesus. Deus abençoe a todos que estão ligando com a gente. Coisa boa. Mas antes da gente começar efetivamente, eu quero que você faça algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, não é inscrito? Se inscreve nesse canal. Urgente, é muito importante. Se inscreve no canal, ative o sininho. Tem um sininho lá, você clica no sininho para ativar as notificações. E você vai agora compartilhar. Você vai pegar essa live, vai compartilhar, mandar para o maior número de pessoas que você conhece, pelo menos 5 pessoas. Manda os grupos que você faz parte, compartilha para a gente poder falar a respeito do reino de Deus, das coisas que discernem a respeito do reino de Deus. A gente vai viver algo sobrenatural nessa live de hoje. Nós vamos falar sobre os 3 panos que cobriram Jesus. Existem 3 panos na Bíblia que cobriram Jesus. É muito importante você aprender a respeito disso. Uma outra coisa que eu quero desafiar você a fazer é comentar. Comente. Eu quero que você comente aqui embaixo a cidade de onde você está falando. Qual que é a sua cidade? De onde a gente está, como você está nos ouvindo? Qual é a sua região? Qual é a sua cidade? Qual é a igreja? Você faz parte de algum ministério? Escreve aí de qual ministério você faz parte. E não deixe de fazer isso, tá bom? Porque hoje nós vamos falar sobre os 3 panos que cobriram Jesus. Vai ser uma live muito importante, é uma reunião para você entender o sobrenatural que está nos panos que cobriram Jesus, né, pai? São coisas excepcionais. Eu olho muito a cruz, os panos e o túmulo. São 3 coisas interessantes. A gente fala da cruz, o que é a cruz, o valor que ela tem, significado, né? As marcas de Cristo, os pedaços dele ficou na cruz, os panos que cobriu ele, o significado, e o túmulo, quando está 2 anjos lá dentro, mostram algo sobrenatural. E hoje vamos falar sobre os 3 panos. Será maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Vocês escutam bem? Tá tudo ótimo no áudio? Dá um joinha aí para mim, saber se o áudio tá bom. Pessoal aí, ó, Limeira, São Paulo ali na Zona Sul. Tem um pessoal aí chegando. Pirapozinho, coisa boa. Então vai mandando notificação, vai mandando, vai curtindo. Tem um coraçãozinho aí do lado? Clica nesse coraçãozinho, clica até cansar, tá bom? Porque quanto mais você comunica, mais o YouTube entrega essa live para as pessoas, mais as pessoas vão acessar essa palavra. Amém? Então vamos lá, pai. Os 3 panos que cobriram Jesus. É um mistério, né? O grande mistério. São coisas excepcionais que a Bíblia tem. Tudo que está na Bíblia tem um significado, tem algo por trás daquilo ali. Os verbos, o tempo verbal, os pontos, as vírgulas, os acentos, tudo fala algo sobrenatural. E os planos que cobriram Jesus traz para a gente mensagem que pode mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, transformar nossa identidade em Cristo e vivemos dia cheio da glória. A mulher do fruto de sangue, ela, se eu apenas lhe tocar as vestes, olha só, os vestidos dele, serei curada. Mas agora vamos ver Lucas capítulo 2, versículo 7, versículo 12. 2,7. 2,7. E ela deu à luz ao seu primogênito, enfaixou-o e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O verso 11 e o verso 12. Verso 11 e 12? Verso 11 vai dizer assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor.
e isto vos servirá de sinal. Encontrareis a criança envolta em faixas, enrolada em panos e deitada numa manjedoura. Dentro da manjedoura. Agora, isso quer falar algo muito, muito rico. Porque o ambiente que Jesus nasceu não era um ambiente propício para o nascimento. A criança nasce, mas não tem defesa imunológica nenhuma. É zero. A primeira respiração dela, o primeiro ar que ela puxa para dentro. Você imagina no estábulo, Meu Deus. numa época de convocação para alistamento. Cavalos, animais em geral, camelos, cabritos, animais, o cheiro dos gases que tem ali, o aroma estragado, a manjedoura, a baba do animal, é o coxo onde ele come, a carga viral, a carga de bactéria, fungos, coisas que poderiam causar uma reação alérgica, no mínimo uma reação alérgica. Poderia evoluir até para um problema neurológico, um problema grave, poderia evoluir até para a morte, para um laudo de óbito. E quando envolve aquele pano em Jesus, esse pano neutraliza as doenças. O que você acha? Meu Deus. Você está num lugar onde, por exemplo, eu, como seu filho, o senhor sabe como foi o nascimento. Eu lembro que o senhor contou até na primeira live dos 40 dias que o senhor ficou imerso dentro da igreja. Para eu poder acessar esse tempo com o senhor, te visitar, minha mãe me envolvia em panos por causa do frio, por causa da poluição, por causa de vários fatores, essa criança para chegar lá. 2,5 km a pé. 2,5 km a pé. Agora você imagina, a gente está falando de um lugar onde você tem todo um cuidado, toda uma proteção. Agora imagina Jesus nascendo dentro de uma manjedoura, um lugar sujo, um lugar podre, com fezes, a baba do animal, né, carregada de vírus, bactéria e tudo mais, tudo, toda essa sujeira, e de repente você vê Jesus envolto naquele lugar. É a primeira vitória de Jesus, né? É o pano de linho. É a primeira vitória. O primeiro pano é a primeira vitória, que Jesus vence doenças, vence sentimentos de rejeição. Porque... Ali, na verdade, cumprir Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si, ali ele neutralizou as doenças. Doenças mentais que poderiam surgir, emocional, a rejeição, descaso, tudo isso são doenças da mente. Mas nenhuma doença entrou nele. Tem aquela a memória desde a gestação, a psicologia, né, e a neurociência, ela coloca desde a gestação você tem suas memórias. Então, por exemplo, Jesus, quando ele nasce dentro de uma manjedoura, você pode colocar uma memória de rejeição, por exemplo, em Jesus. No mínimo. Foi rejeitado pelas pessoas, rejeitado por isso. Talvez, qual é o medo que Jesus venceu com aquele primeiro pano, né? O medo de Maria, de entregar o seu filho para o mundo, de conceber no lugar daquele. Maria, José ali naquele lugar, talvez o medo do que viria, dos traumas que poderiam gerar nessa criança. E aquele pano envolto em Jesus, do linho fino, curou as emoções. Bloqueou, né? Curou e bloqueou a ação no futuro da doença. Ele tomou sobre si, então, as doenças, as enfermidades, tudo ele tomou sobre si e viveu a cura para nós. Nele. Então, o primeiro o primeiro pano que cobre Jesus, a gente pode dizer que ele neutraliza o corpo e a alma. Os traumas na alma e as doenças no corpo. Bloqueia. Então é uma neutralização, ele bloqueia para em Jesus as doenças corpóreas, as doenças nos corpos e as doenças psicossomáticas, por exemplo, a rejeição. O anjo diz assim, e achareis, isso servirá de sinal. O menino na manjedoura envolta panos. Os panos enrolou ele. Quando envolveu no pano, neutralizou. Toda a
carga de doença bateu ali e ficou presa no linho fino, porque o linho tem um significado muito importante na Bíblia. Significa a glória de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus. Então, ele representa muitas coisas. Quando a gente vê, quando Deus resolveu trazer a salvação para os gentios, em Atos 10, capítulo 10, verso 1 até o verso 8, o verso 8, ali Deus fala a Cornélio, religioso, manda um discípulo dele até a Jope e foi chegar lá. Pedro, meio-dia, no versículo 9, diz que ele dobrou o joelho e orou e viu o céu aberto. E viu seu lençol do céu de linho, com seguro pelas 4 pontas, que era um retrato da cruz e do tecido que cobriu Jesus. Os 4 pontos ali que significaram que a salvação era para todos. Pedro olhou e disse assim, olhou e viu animais peçonhentos, impuros, e a vaga do céu veio e disse, Pedro, mata e come. Pedro falou, nunca coloquei coisa imunda na Versículo 13, minha. né? Aí, versículo 4, o pai responde, Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor. É como se ele sempre fala isso, vocês têm que aprender isso com esse homem aqui. Ele sempre fala assim, aprenda a ler os pontos. E ali é uma exclamação, de modo nenhum, Senhor. De modo nenhum. Porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Olha só. Era judeu, mas nas 4 pontas. Seriam as 4 pontas segurando tudo ali. 4 cantos do mundo. Evangelho para todos. E no verso seguinte vai dizer o quê? E a segunda vez ele falou, ao que o Senhor purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido aos céus. 3 vezes. Que trata muitas coisas. A cruz, pano, e o túmulo, a carne de Jesus, o sangue dele, a água dele. E esse plano aí, a salvação desceu para a humanidade. Trazendo do céu, no dia que Jesus nasceu, esse recado chegou na terra. Esse plano que cobria ele trazia a salvação para nós. Uau. E quando você vai ver a estrutura do linho fino, né? Jesus é desenhado dentro dessa questão do linho fino, ele traz simbologias importantes, né? Pureza, justificação, né? Santidade, sacerdócio, a glória divina, tudo está desenhado aqui, por exemplo, nesse capítulo 10 de Atos. Está tudo aí. Então você vê essa constituição, o sacerdócio, né? Os sacerdotes, que você vai ver em Êxodo capítulo 28, né? Você vai falar sobre as vestes sacerdotais que continham peças de linho O fino. azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. Sim. 5 linhas. Porque ia cobrir o corpo do sumo sacerdote. As cortinas do tabernáculo eram feitas de linho fino retorcido. Sendo um véu que rasgou de cima a baixo, a gente Era vai de linho ver aqui. fino. 10 centímetros de espessura. Então, a manjedoura é um pano que traz para nós a esperança de uma cura geral. Não existe doença que não possa ser curada em Cristo. Uau. Cada esse pano ali que mostra. Por causa de um simples pano. Simples pano. Eu falo, gente, a gente tem que aprender a ler a Bíblia um pouco além. A Bíblia é interessante, tudo que tem um significado. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa linda, que coisa linda. Trabalhar esse linho fino aí, pensando nessa simbologia, quando fala para procurar, vai lá e vai encontrar aquele bebê envolto no linho fino na manjedoura,
esse livro vai trazer sobre o símbolo de honra e autoridade, né? De autoridade Ali no está sendo verso. revelado honra, porque vão honrar o nascimento de Cristo e a autoridade de Cristo como Salvador. É como Davi diz no versículo 11, que hoje nasceu a cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo o Senhor. E acharei na manjedoura o Salvador, que é Cristo o Senhor, no verso 12, verso 11. Olha como está escrito. E hoje vos nasceu Lucas 2, você que está anotando aí, ó, Lucas 2, versículo 11, vai dizer assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, que é o Cristo, o Senhor, o Salvador. O Salvador. Três coisas. Ele está em volta aquele pano, esse pano retrata aí o senhorio, salvação e a unção que é o Cristo, onde vai trazer que ele é a pedra que viveu entre a gente e liberou coisas especiais. Então, isso a gente consegue conectar e entender o valor da autoridade no linho fino, quando a gente vê, por exemplo, José. Em Gênesis 41, versículo 42, né, vai falar que Faraó vestiu José de veste de linho fino. E José tinha 30 anos, a mesma idade. E José tinha 30 anos, a mesma idade que Cristo estava cumprindo o propósito, começando a carreira. Então, o linho ele vai apontar ao governo, honra e autoridade delegada. Então, quando Jesus está sendo colocado sobre Jesus, envolto na manjedoura com linho fino, Deus estava trazendo para a terra governo, honra e autoridade. Estava nascendo um novo reino. Isso é loucura demais. Esse pano aí representa muita coisa. Ele está baseado em 3 títulos: Salvador, Senhor e Cristo. Você achará, verso 12 diz aí, isso será por sinal. Isso vos será por sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada na manjedoura. E tinha muitas crianças, não era só Cristo que nasceu ali. Tinha gente daquela época do mundo inteiro. Era um decreto do rei, do governador, para realistamento. A gente imagina hoje aqui em São Paulo, vinha um decreto pela presidência da República, governo municipal. Todos que nasceram dentro da grande São Paulo. Já imaginou? Meu Deus, são 20 milhões. Dá mais. 20 e tantos milhões de habitantes na São Paulo. Na grande São Paulo é 22 milhões de habitantes. Você imagina. Vindo, trazendo todo mundo para que cumprir nasceu o censo. aqui. Todos natos aqui. Não cabe, cara. Não cabe. Os currais, as hospedarias da época, do tomador seria estacionamento, hotéis, casa. E alguém ia ficar mais embaixo da ponte ainda. Meu Deus do céu. Então, aquele ambiente é um ambiente poluído. Se onde seriam os gases dos carros carbônicos, sabe? Uhum. Poluía tudo. Então, aquela respiração, Chauá ia puxar a doença para dentro, ele puxou e bloqueou nos panos tudo aquilo ali. Isso por causa do linho fino que estava sobre ele. Você vai entender que ali estava sendo a revelação do sacerdócio de Jesus. Sacerdócio. Jesus como sumo sacerdote, como sacerdote. Mas também como templo, como tabernáculo. Também. Porque nele tabernaculou. No João 1, verso 14 diz isso. Então, assim, você vê essa constituição a respeito de uma manjedoura envolta num pano, bloqueando todas e neutralizando tudo aquilo que era necessário neutralizar para que fosse revelado o Cristo na Terra. E o segundo pano é um pano muito especial. Está aí em Mateus, capítulo 27, verso 28. Esse pano aí é interessante. Eles vão tirar o vestido de Jesus e cobrir ele com pano escarlate, manto. No versículo 27, 27 vai dizer, logo os soldados do governador levando Jesus para o pretório
Reuniram-se em torno dele toda a corte, e despojando-o, retirando as vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Então, esse pano aí, ele é o escarlate. Então, a gente olha, por exemplo, Salmo 22, versículo 6, Jesus aqui está falando, mas sou um verme, não um homem, o opróbrio dos homens, desprezado do povo. Então, esse escarlate aqui, Cucas Elis, é uma lagarta. Ela vem, se ataca na árvore, quando tem aquelas árvores mais espinhosas, e ali ela gera os filhotinhos dela. Só que para os filhotinhos dela viver, ela tem que derramar toda a sua vida e morrer ali. E ela libera uma resina e vai correr pela árvore, e a árvore ganha uma coloração escarlate. E dali é tirada a casca, moído, vira pó, para fazer a cor escarlate. É como Cristo na cruz, cravado, cobriu com o sangue dele. Então aqui é um retrato do escarlate. E ele serviu para pegar o linho fino, tingir ele de vermelho, e serviria a vestido do rei, com cozelice. Por isso que eles gritam, né? Eles colocam na sequência a coroa e gritam: olhem o rei dos judeus. Do escarlate. Aí, por isso, lá no livro de Josué, capítulo, não me falha a memória, capítulo 2, versículo 18, Raabe é orientada a pendurar o fio de escarlate. Amém. Se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlate na janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, a tua mãe, e os teus irmãos e toda a família de teu pai. Verso 24. 24. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda a terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Imagina isso. O fio vai te servir, Raabe, como segurança. Né? O verso 22 também fala sobre isso. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram por 3 dias até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Nun, e lhes contaram tudo o que lhes aconteceu. E a Raabe, com o recado do filho de escarlate, vai proteger toda a sua família. Ali como eles estão cobrindo Jesus com esse manto. É o sinal da salvação. Sinal da salvação. Para a vida eterna. O fio escarlate, né? Esse manto escarlate, o fio escarlate na terra, ele é o sinal, ele é a revelação da salvação de Jesus. É o sangue. É o sangue. Por isso que ele diz tirar as vestes normais e cobrir ele com o manto para zombar dele. Tu é o rei, eu usei veste escarlate. Tu és o sacerdote veste escarlate, porque na roupa o sacerdote tem o azul, tem o ouro, tem o azul, tem a púrpura, tem o escarlate e o carmesim. Essas cores, esse pano da cruz é um pano que marca a redenção eterna. O sangue, né? A sombra do sangue. Sombra do sangue. Isso lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 12. Vai dizer que ele entrou com o seu próprio sangue. Hebreus 9, 12. Por meio do seu sangue,
não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Quando eles vestiram Jesus de escarlate, eles não sabiam o que estavam fazendo. Ele estava vestindo Jesus de rei, senhor, senhorio absoluto, e a autoridade da redenção pelo sangue. Esse pano aqui, ele até é tirado de novo. Ele vê no Mateus 27, que aí ele faz aquilo ali, zomba dele, e tira sobre ele e veste ele de novo. Vestes normais. Mateus 27. 27, verso 28. Despojando, cobriram com mão escarlate, tecendo espinhos, puseram na cabeça a mão direita, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarnecido, dizendo: Salve o Rei dos Judeus. E cuspindo, tomaram o caniço e deram-lhe na cabeça dele. Então, aquele caniço representava o que é que o rei traz na mão? O cetro de autoridade, né? Aquele caniço era o cetro do rei, com escarlate. Aí pegaram o cetro da mão dele e bateram na cabeça dele, para zombar. Aí no verso seguinte diz que eles despiram ele de novo, tirou escarlate. Vê no verso seguinte. Versículo 29. E tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, Isso. na mão, um caniço, ajoelhando, você está vindo do 30, e cuspiram nele, tomaram o caniço e bateram na cabeça dele. No 31, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Só que já tinham vestido com aquele pano. O pano agora tinha o sangue dele. Tinha as marcas dele. E esse pano garante a nossa vida eterna. É irrevogável. A cruz garante. E aí, se a gente fizer isso, dá para ser uma construção lá dentro de Apocalipse 19:8, quando diz: porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, a redenção gerou essa construção, esse apontamento. Né? Antes de vestir a igreja de linho fino, Cristo precisou se vestir de escarlate com a nossa culpa. Que era um pano de linho fino. Que é um pano de linho fino. Só que tingido com a marca do vermezinho, dos corpos ilícitos. E desse ele morria para proteger os filhotinhos dele. Nascia uma resina e corria e cobria a árvore inteira e tirava a casca, moía, virava escarlate. É o Cristo moído, sangue derramado por todos nós. Uau. Você está gostando aí, gente? Estão gostando da live? Estão gostando desse conteúdo? Escreve aí. Escreve assim, ó, redenção. Escreve aí, ó, redenção. Esse sangue me redimiu, me deu um novo acesso, me liberou para conectar com o Rei dos Reis. Então escreve aí, ó, redenção. Declara isso, começa a declarar isso na tua vida, começa a declarar isso através daquilo que está sendo ensinado aqui, ó, compartilha isso, gente. Vamos aumentar a frequência das pessoas nesse lugar, vamos liberar mais para mais pessoas. Então compartilha com o maior número de pessoas possíveis esse encontro aqui. Isso daqui é algo que está sendo revelado dos céus. Há uma redenção nos alcançando. Se o primeiro pano foi o bloqueio, né? Foi a neutralização dos traumas, a neutralização das doenças, o segundo pano é a redenção, o sangue nos redimiu. Não era mais por causa de bodes, como Hebreus 9 vai dizer, né? Não era carneiro, mas agora é o sangue, o carmesim, o sangue de Jesus. Escarlate também. É o escarlate, é o sangue vermelho, rasgado. Vermelho. Sangue vivo. Esse sangue te trouxe redenção. Então você está sendo redimido. Você foi redimido por causa desse sangue, por causa desse segundo pano que foi envolto em Jesus. 1 Pedro, capítulo 18. Olha o que diz lá. Anota aí, ó. 1 Pedro 1,18. Vamos lá, 1 Pedro 1,18. 1 Pedro 1,18. Vamos ver. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis,
como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Quanto legado negativo, nomes dados a ídolo, dado a filho. Vocês têm um nome por causa de um ídolo. Então, esses legados ficam presos na vida da pessoa. Mas o verso 19 é a resposta. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado nos fins dos tempos por amor de vós. É o sangue do cordeiro. É o escarlate entre deles. Pendurar Jesus, descobriram Jesus com escarlate, colocaram a coroa nele e deram um caniço na mão dele como cetro. Olha que coisa terrível. Eles cospem nele, zomba dele, pega ali e bate na cabeça dele. Estava marcado, o sangue estava ali. O sangue da coroa de espinho. E aí ninguém para mais o sangue, né? Ninguém mais. Ele é precioso. Uma vez que Jesus foi rasgado por uma coroa, o sangue manchou o manto, Isso. e aí ninguém mais pode tirar dele, mas o sangue acompanha. O sangue sempre está na cruz. Meu Deus. Aí vem a reconciliação pelo sangue, Colossenses 1:20, vai dizer que o sangue gerou uma coisa, né? O sangue dá luz. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasses consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, o sangue gerou o quê? Aí, a paz, veja bem, tendo feito a paz pelo sangue e reconciliado com ele mesmo. Então, consigo o sangue mesmo. gerou a paz. Quem é salvo tem paz. Quem é salvo tem a reconciliação. Reconcilia todas as coisas nele, na terra e no céu. Pelo sangue, pelo escarlate, aquele pano ali que envolveu ele antes de ser pendurado na cruz. É muito forte. É muito forte. É isso aí, escreve aí, ó, eu creio. Eu creio nessa redenção. Escreve aí, ó, eu creio. Está sendo entregue aqui, é muito profundo. Jesus, ele nesse lugar, ele toma o nosso lugar, né? Aquilo que era para eu vestir, ele vestiu. Ele vestiu. Aquilo É o senhorio dele. é o senhorio dele. Condicionado, voluntário, sabendo por quê, e ele vestiu. Por isso, Pilatos perguntou, tu é o rei? Ele diz, tu diz. Você está falando que eu sou. Cobriram ele em volta. Fizeram dele rei, zombando, mas estavam construindo o reinado. Senhorio de Cristo. Uau. E aí Cristo pensa que quando eles cobrem Cristo com esse pano, três legados vai ficar na cruz. A carne de Jesus, o sangue de Jesus e a água de Jesus. O que é o corpo humano? É sangue, a carne é sangue, água É sangue, água e carne. Né? é sangue, água e carne. Quando eles colocam esse pano, eles consagram a Jesus sem saber. Quando Jesus ressuscita, os discípulos não conheceram ele. Uau. Então ele não ressuscitou com aquela mesma carne. Ele deixou a carne dele na cruz. Foi consumida a carne dele. E ele nasce com outra imagem. Olha só, as marcas são as mesmas. A carne, o sangue, a água ficou na cruz. É por isso que não reconheceram ele quando viram a primeira vez. Não reconheceram. Nenhuma vez. Emaús, ele no Emaús não reconheceu. Maria não reconheceu. Quando ele entrou dentro da casa, ele estava os discípulos, eles não reconheceram. Ele mostrou a marca do escravo.
quando ele parou lá pescando na beira do mar, não reconheceram. E ele comeu peixe e mel com eles. Porque quando eles cobriram ele com esse pano, eles consagraram sem saber que Cristo seria o rei. Uau. E esse pano aí garantiu o reinado de Cristo. E ele é o rei dos judeus, ele é o rei da igreja, rei da humanidade. Por isso que fala que foi perpétuo, né? É, Sacrifício perpétuo, não tem volta. não tem, porque a carne dele ficou lá. E lá no livro de Êxodo, capítulo 12, verso 46, lá vai dizer, vai consumir a carne toda. Um cordeiro há de ser comido numa sua casa, de sua casa não levareis para fora, nem lhe quebrareis os ossos. A carne tem que ser consumida. Tinha que ser consumida. Não levareis para fora. Então, a carne de Cristo não saiu mais da cruz. Lá o DNA dele está na cruz. Quando ele descobriu ele esse pano aqui, mudou a história no céu, na terra, em todos os ambientes. Nasceria o rei dos judeus, o rei da humanidade, Senhor dos senhores. Na coxa dele, ele disse que não montou o cavalo. Veio escrito na coxa, rei dos reis, Senhor dos senhores. É muito bacana isso aqui. É muito. Meu Deus do céu. E 2 panos que passam, às vezes, batido na leitura. É, só pelendo, mas não para. Porque a gente não para analisar aqui a representação de autoridade, de honra, num pano dentro da manjedoura. E cobrindo ali na cruz, né? No pé da cruz, quando ele é coberto com aquele escarlate. Mas e o terceiro pano? O terceiro pano está aí, Mateus capítulo 27, verso 58, 58 e 59. Mateus 27, 58. E foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que ele fosse entregue. Isso. E José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num pano de limpo linho E fez mais o quê? e depositou no seu túmulo Túmulo novo, que fizera abrir a rocha. Esse pano aí vai neutralizar a morte. Vai. Quando ele voltou, Jesus no pano de linho fino e limpo. Limpo quer dizer que não tinha nenhuma contaminação, nenhuma legalidade das trevas em Cristo. A palavra que Jesus falou, João 14:30, estava cumprindo aí. 14:30, olha o que diz a João 14:30. João 14:30. Estava cumprindo aí. Já não falarei muito convosco, porque há de vir o príncipe deste mundo e ele nada tem comigo. O pano era limpo, de linho limpo. Ele só podia ser colocado num lugar onde não tivesse contaminação. De morte, o túmulo era zero. O túmulo, na verdade, virou o santo dos santos. Aonde esse linho vai ficar? João 20, capítulo 20, versos 5. João 20, versículo 5, vai dizer assim: e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não o encontrou, não entrou. Então Simão Pedro seguiu chegando e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. No verso 7 agora. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Pronto. Quantas coisas aí tremendo.
que envolveram o corpo dele estava organizado dentro dos túmulos. E o lenço que cobriu a cabeça, a mente, as revelações, os discernimentos, a entrega, a convicção, estava em volta, dobradinho, num lugar alto à parte, um legado. Ali ele neutralizou a morte. O livro era fino e limpo. Aí, quando o linho fino cobriu o corpo de Jesus, neutralizou a morte, a vida veio dentro dele. Jesus, ninguém matou Jesus. Ele assim mesmo disse: Pai, em tua mão entrego. E inclinou a cabeça e rendeu o espírito. Então ele se entregou, né? Não é Foi. que ele foi morto, Não. ele se entregou por nós. Por nós, voluntariamente. Por isso que Colossenses, capítulo 1, verso 18, vai dizer algo fenomenal. Colossenses 1,18. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primogênito dentro do morto. Aquele pano ali garantiu a primogenitura dele. Uau. Envolvendo no pano, envolvendo na graça, na redenção, para a humanidade completa. Colossenses 18, 1, 18, fala isso. Nele habitasse toda o quê? Primazia. Ele é o cabeça do corpo, mas nele habitasse toda a primazia, para que em todas as coisas ele ter a primazia. Aí, versículo 19, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Toda a plenitude. Vê que coisa tremenda. E que, havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer na terra, quer nos céus. Esse pano ali, quando Arimateia cobriu ele com pano de linho limpo, é que não tinha cheiro de morte, nem cheiro de carne humana. Era um pano limpo. Não tinha o DNA de ninguém. Vai receber o DNA de Cristo. Aí garante a nossa ressurreição. Aí o que vai acontecer? Ele está coberto com esse pano. É Êxodo, capítulo 25, verso 17. A hora está passando. Farás também, tá, mas dá tempo, gente. Vamos lá. Quem está gostando aí? Quem você está gostando, fala assim, eu estou gostando. Gostando, eu estou gostando. Vai me comunicando aí. Quer continuar? Vamos continuar aqui, entregar mais um pouco e daqui a pouco a gente encerra. Você está gostando? Faz um sinalzinho, manda um joinha aí, curte esse vídeo, compartilha com mais pessoas se você está gostando, vai ficar gravado, ou seja, você pode voltar para assistir depois. Eu mandei uma enquete aí, eu quero que você responda. O que esse linho representa para você? Quais são a representação desse linho, né? O que este linho, esses panos representam para você hoje? Redenção, cura, desbloqueio, ativação. O pessoal está respondendo aqui que para eles, para a maioria deles, representa a redenção. É a redenção. Redenção na manjedoura, redenção no pé da cruz e redenção dentro do túmulo. Entrar no túmulo aí, É forte o negócio. Êxodo capítulo 25. 17. Farás também um propiciatório de ouro puro, com 2 côvados e meio para seu comprimento, será seu comprimento, e a largura de 1 côvado e meio. E farás 2 querubins de ouro batidos farás das 2 extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte e na outra extremidade da outra parte. De uma peça, como propiciatório, farás o querubim as 2 extremidades deles. Continua lendo? Os querubins estenderão as suas asas por cima e cobrindo com elas o propiciatório.
estarão eles face voltada para um para o outro e olhando para o propiciatório. Veja bem, quando Isaías, capítulo 6, verso 4, olha o que diz lá. Isaías 6,4. Esse aí é bonito. E as bases do linear se moviam, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vai. E então disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Verso 2. Verso 2. Serafins que estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam os rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Olhava para o outro e clamava. Olhavam para os outros clamando. Clamando que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A terra está cheia da sua glória. Agora a gente volta lá para dentro do túmulo. Capítulo 20 de João, verso 12. Olha o que vai dizer. João 20, verso 12. 20, 12. E viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto. Um à cabeceira e o outro aos pés. O discípulo era uma extremidade do outro. As asas dele abertas, eles cobriam. E aí eles perguntam a Maria. Maria entrando, permanecia 2 anos, né? Então eles perguntam a Maria no versículo 13: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. E aí ela fez o quê? Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela voltou para trás, ela não deu ouvido aos anjos. E ela sabia dessa analogia, dessa simbologia dos querubins com asas abertas cobrindo a arca do testemunho propiciatório, o lugar do altar. A gente leu Getsemane, cruz e túmulo são muito importantes. O Getsemane retrata que é o átrio, onde o animal é apresentado de sacrifício. A cruz retrata o santo lugar e o túmulo retrata o santíssimo lugar. O santo do santo. Então, quando os anjos falam, ela ignora. Se ela olha para os anjos, continua ouvindo, ela ia ver que era Jesus. Mas como ela ignora, ela vê Jesus, mas não reconhece. E Jesus ainda vai conversar com ela, né? Os anjos falam: por que está chorando, mulher? A quem procuras? Ela, supondo ser ele um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, só dize-me onde o pusera e eu o levarei. Se tu se roubou, né? Roubou seu corpo, me diz onde. Aí Jesus fala o que para ela? Maria. Aí ele falou assim: Maria. Acabou. Pronto. Silenciou as vozes malignas e sentou nela a vida eterna. Ela grita Rabone. Por causa de um nome. Ela só chamou para O modo de falar. Ninguém fala seu nome como Jesus. Ninguém fala com você como Jesus. A voz dele é única. Esse pano do túmulo é uma soberania tremenda. É no verso 5, onde diz que João viu os lençóis, verso 6. E não entrou. Pedro, que vinha atrás, pulou e entrou. Você vê quando o fleumático fica mais acelerado que o sanguíneo, está errado. João chegou primeiro, porque Pedro era sanguíneo. Mas chegou lá, viu o lençol
E o lençol organizado lá dentro do túmulo queria dizer uma coisa. Eu gostei tanto de ficar entre vocês. Eu deixo o ambiente pronto para outros entrarem. O lençol organizado diz, o ambiente é tão bom que eu deixo pronto para outros entrarem. Ou seja, eu abri a porta do perdão. Eu paguei o valor do resgate. Lá em Mateus 27, verso 50, vai dizer algo tremendo também. 27:50. E Jesus, clamando em alta voz, outra vez com grande voz, entregou o Espírito. 51, E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto de cima a a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram os sepulcros e muitos dos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então aquele linho que cobriu o corpo é limpo, puro, neutralizou toda a obra das trevas. E ele só seu remidor e a redenção eterna. O véu rasgou de cima a baixo. Então ele queria dizer três coisas com essa palavra, ele clamou em alta voz. João fala diferente, diz que ele gritou telestai, que quer dizer, Pai, está feito, realizado. Eu paguei o valor do resgate, eu abri a porta do perdão, eu venci Satanás. O lenço organizado, dobradinha, parte do verso 7, e o lenço organizado dentro do quarto. Eu preparei tudinho, tão bom que deixa o lugar pronto para todos entrarem. Quem salva é só vinde a mim, eu por aí. Uau. E é isso aí. Os 3 panos que cobriram Jesus: manjedoura, pé da cruz e túmulo. É forte demais isso. Quem tá gostando aí? Quem gostou dessa live de hoje aí? Você gostou? Diz aí, eu gostei. Gostei. Tem gente perguntando aqui, vai ter live todos os dias? Calma. Estamos começando algo aqui. Por enquanto, nós tivemos na segunda-feira. Se você não assistiu, entra lá no canal, assiste. Tivemos hoje. Estamos ajeitando aqui a agenda aqui. Nós estamos começando um projeto. Vai ser bênção demais. Aquilo que está sendo construído daqui para frente. Se você gostou, coloca aí. Gostei. Você quer mais? Escreve aí, quero mais. Gostei, quero mais. Gostei, quero mais. Surgiu uma perguntinha aqui no meio aqui. Por que Maria não reconheceu os discípulos igual, não reconheceu Jesus igual os discípulos ali no caminho de Emaús? Maria não conheceu Madalena, que no caso aí. Sim. Os de Emaús aconteceu, são viajantes. E quando Jesus entrou na porta, no 20, verso 19, vai mostrar que eles também não conheceram, não. Por quê? Porque Jesus veio com outra carne. Agora era a glória. Era um corpo, mas não era a mesma carne. Para mostrar que ele é a redenção para toda a humanidade. A pele dele veio diferente, a forma. Cabe dizer o que o Apocalipse fala, né? Que nós receberemos um novo corpo quando formos subir aos céus. Quando Paulo escreve, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, me parece, verso 55, 56 por ali, ele vai dizer algo tremendo sobre isso também. 1 Coríntios 15, 54, 55, 56. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Aí, vamos lá em João 20. Quando ninguém que eu não reconhece. Não tem como reconhecer. Versículo 16 ali de João 20, versículo 16. Voltando-se, quando Maria vê, né? Isso.
E ela, supondo que era um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tirares de mim, me puseste, e eu levarei. Aí Jesus responde: Maria. E ela, voltando, se disse em hebraico Rabone, que quer dizer grande mestre. E respondeu-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o Pai. ela foi querer pegar nele. Não pode pegar nesse corpo agora. Antes de ser glorificado. Não, ninguém podia tocar nele mais. Agora ele era a glória. Uau. Por isso que não reconheceu. Não é esse corpo aqui que vai para o céu. É um corpo revestido de imortalidade. Ninguém mata mais Jesus. De incorruptibilidade. Não tem mais doença, não tem mais seta maligna, nada disso acabou. Você não reconheceu. Uau. E aí a gente desenha isso lá na eternidade depois. Na eternidade. Vai chegar o nosso dia. E aí, gente, gostaram? Bom demais, né? Que aula, que aprendizado. O pessoal perguntou, Pastor Paulo, qual a tradução que o senhor mais gosta de ler? Eu gosto da atualizada e a corrigida. É a ARA, revista atualizada, revista atualizada, né? Para esse tipo de mensagem, é melhor a corrigida. A corrigida é melhor, pega essa daí. Para esse tipo de mensagem. E aí a gente constrói nisso. Beleza, gente? É um prazer estar com vocês hoje. Vai ter mais live? Só ficar atento aí, ó. Ó, conselho. Se inscreve aqui no canal. Se você não se inscreveu, se inscreve, ativa a notificação. As lives vão ficar salvas aqui no canal, tá bom? Compartilha com as pessoas essa live, compartilha com as pessoas essas aulas. O maior número de pessoas aprender a respeito da palavra de uma forma mais profunda. Como ele gosta de dizer, acessar os recheios da letra. Acessar o recheio que está na palavra. E além do que você está vendo só como escrito. E acessa os canais nossos que nós temos. Lá no Instagram, PR Paulo Canuto, com 2 Os no final, ou Paulo Canuto JR. Acessa a gente, procura a gente, temos nossos materiais, tem os livros, tem as lives, tem as mentorias. Nós temos algo para te oferecer e está na hora de você conectar com a gente, tá bom? Não deixa de acessar, não deixa de caminhar perto. Quanto mais perto você caminhar, mais conhecimento você vai adquirir, tá bom? Deus abençoe vocês. Mais uma, Pai. Vamos que vamos. Deus vai glorificar o nome dele através das lives. Receba a bênção e vamos que vamos. Vamos que vamos. Deus abençoe. Um beijo.